E aí, gente, tudo certo? Pessoal, bem-vindo ao nosso Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente nas redes sociais. Separamos 3 perguntas. Se inscreve no canal no final se você gostar do vídeo. E bora pro vídeo, vamos lá. Bora, que eu tô com algumas perguntas aqui, algumas perguntas aqui. Vai dar tudo certo. A Letícia Silva perguntou o seguinte: doutor, é normal não ver nada com 5 semanas e 2 dias? Apenas o sacro gestacional? Tô aflita. Letícia, é normal. Aqui tem alguns pontos importantes, né? Se a sua gravidez foi natural, ou seja, espontânea, a gente realmente, existe algumas dificuldades bem no início da gestação de ter o prazo ideal que você engravidou. E durante essas 3 primeiras semanas pós-atraso, que é o que a gente fala que é a 5ª semana, né? Então, vamos lá, voltando para o cálculo de tempo de gestação. Quando você atrasa o primeiro dia da gestação, você já está grávida de 4 semanas. Porque a sua data da última menstruação foi no mínimo ali 28 dias. Às vezes um pouquinho menos, 25, às vezes um pouquinho mais 30, mas normalmente você está grávida de 4 semanas. Essa primeira semana da quarta e quinta você não consegue marcar nada, mas normalmente as pacientes fazem ali uma semana depois do atraso, porque ela demorou para fazer até chegar 2, 3 dias, e depois marcou ultrassom 3, 4 dias depois. Bom, o ponto é, normalmente não precisa fazer ultrassom nessa fase, a gente realmente tem poucas informações do que vai acontecer na gestação. Em gravidez assistida, a gente faz às vezes com 6 semanas, até para acompanhar a grávida, porque a gestação foi assistida, tem mais ali ansiedade durante o processo, a gente pode olhar algumas informações adicionais. Mas em gravidez espontânea, a gente faz o primeiro ultrassom entre 6 e 7 semanas, até próximo da 7ª semana, porque ali você já consegue ver o batimento cardíaco fetal. Então a gente sempre fala, né, 6ª semana ali, 5ª semana sacro gestacional, 6ª semana embrião, 7ª semana batimento cardíaco fetal. Agora, com 5 semanas e 2 dias, realmente você não consegue nem enxergar o embrião ainda. Então, primeiro, o início da minha conversa aqui é, sim, é normal. Agora, o detalhe é, às vezes você vê na 6ª semana e você ainda não enxerga o embrião. E o que pode ser isso? Pode ser que você tenha engravidado 3 dias depois do prazo onde você está achando que é a sua data da última menstruação. E aí vai aparecer depois de 3 dias. Então, basicamente, os ultrassons muito precoces, eles só aumentam a ansiedade. Eles não trazem muita informação médica e não mudam muito a conduta. Então a gente realmente orienta as pacientes a fazerem próximo da 7ª ou 8ª semana. Quer ver um pouquinho antes? E não é errado fazer isso, mas você pode ali ter que esperar um pouquinho mais. E uma outra coisa que é importante nesses ultrassons precoces é que se você tiver com mais tempo de gestação, você imagina que você estava com 5 semanas e 2 dias e você já escutou o batimento do nenê, por exemplo, aí sim, você vai ter um comprimento cabeça-nádega ali para estimar e você está errando, na verdade, para menos, não para mais. Beleza? Então, errar para menos, o ultrassom tem essa grande capacidade aí de corrigir. E nisso, o ultrassom pode ajudar. Então, Letícia, toca o barco em frente, tá tudo bem, repete o ultrassom daqui um pouquinho. A gente fala, tá tudo bem, assim, algumas coisas podem acontecer, mas por enquanto, tudo que você tem de informação mantenha a gestação e faça o ultrassom depois de umas 10 dias para você ver se enxerga o embriãozinho e se as coisas estão evoluindo, tá bom? E assim, para terminar essa pergunta, a gente evita responder muito longa, mas saber informações do ultrassom, o sacro gestacional era regular, tem alguma área de descolamento, a gestação é tópica, não é tópica, então faltam algumas informações aqui importantes. Vamos lá, ó. A T. Ellen Monteiro perguntou o seguinte, Baby Center: doutora, faço uso de Dufaston, gostaria que o senhor me falasse sobre ele vai me ajudar a engravidar? Essa informação é bem interessante, e eu vou te dizer que na maioria das vezes, Tiene, não vai te ajudar a engravidar, tá bom? Por quê? O que o Dufaston faz? Ele é uma progesterona e ele faz a 2ª fase do ciclo menstrual. Em pacientes que têm ovário policístico, por exemplo, ele pode ser muito usado. Em pacientes com um pouquinho mais de idade, onde a gente imagina ali que o corpo lúteo perde um pouco a função, a gente pode usar a progesterona. Agora, o detalhe é que para você começar com a progesterona, você tem que ter ovulado. Então, o suporte de fase lútea que a gente fala, o Dufaston, ele é bem mais importante para te manter com o ciclo menstrual regular, e ele é bem mais importante para as pacientes que já engravidaram ali, ou que estão próximas de engravidar, que têm insuficiência desse corpo lúteo. Agora, esses diagnósticos de insuficiência do corpo lúteo são muito raros, então provavelmente o que o ginecologista te prescreveu é porque você é uma paciente que tem ovário policístico e você não faz a 2ª fase do ciclo, porque você não ovula.
nessa situação, o Duphaston não vai fazer você ovular, beleza? Então você precisa realmente tomar outros remédios ali para metformina, perder peso, inositol, tem outras coisas que a gente faz nesta síndrome. A gente tem vários vídeos no canal aqui explicando o que é a síndrome dos ovários policísticos, inclusive os probleminhas hormonais que a síndrome pode ter, todos os desvios ali da função da teca, do probleminha do receptor do FSH, a disfunção da aromatase, tudo isso a gente pôs num vídeo para marcar para vocês. Vou pedir para a Nicole ver se a gente acha esse vídeo para colocar aqui para vocês, tá bom? Se a gente não colocar por algum motivo, procura no canal que vocês vão achar que tá por aí. Beleza? E uma coisa, pessoal, coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Às vezes eu explico, para mim é um assunto que eu falo todos os dias, o tempo inteiro, dou na faculdade, explico para os pacientes. Mas se vocês encontrarem qualquer dificuldade, coloca aqui embaixo que a gente volta, ou responde só para vocês, ou responde em outro café. Beleza? Vamos lá para a última pergunta de hoje, que é a seguinte. A Tamara, @Tamara Tashiro, perguntou o seguinte: oi, doutor, sou nova por aqui. Tamara, seja bem-vinda. Espero que você esteja gostando aí dos comentários, do que a gente faz. A Tamara mandou uma pergunta pra gente pelo TikTok, então não sei se você está assistindo aqui no YouTube, mas vem pra cá pra gente assistir no YouTube também. Sou nova por aqui, estou com 25 semanas pelo ultrassom e o meu tampão já saiu. Devo me preocupar? O que eu faço? Vamos lá, Tamara, o que a Tamara comentou aqui? O tampão mucoso, ele é uma rolha, ele é um muco que fica no colo do útero e tampa o colo do útero. E normalmente ele sai com a paciente em pródromo de trabalho de parto ou em fase latente, que a gente chama, não fase ativa, fase latente de trabalho de parto, que é uma coisa que acontece uma semana antes do parto. O que provavelmente aconteceu com a Tamara não foi a saída do tampão, foi alguma secreção vaginal que saiu, e você tem que saber que isso é normal na gestação, sai corrimento, sai às vezes um pouquinho de muco, tá? Se realmente você tem algum sintoma de trabalho de parto, algum desconforto abdominal, que você pode estar iniciando um trabalho de parto, aí sim isso é bem preocupante, pode ser trabalho de parto prematuro. Com 25 semanas não é o mais comum. Doenças graves da pressão pode fazer isso, mas normalmente o útero nem está tão pronto ali para entrar em trabalho de parto com 25 semanas, tá bom? Não é impossível, mas é menos comum do que com 30, 32 semanas, ou seja, umas 5, 6, 7 semanas a partir da data que você tá. A outra coisa que é bem importante é que, às vezes, o colo do útero pode dilatar sozinho, que é uma coisa que chama insuficiência istmo-cervical, e você não tem sintoma. Então, se você perdeu uma secreção grande, que você acha que pode ser o colo, você realmente precisa ir no médico para ele medir o colo do útero de novo e olhar direitinho. De qualquer forma, tudo isso que eu estou falando sempre são informações médicas. A paciente não consegue dar essas informações para o médico se ela não for examinada. Então o médico precisa olhar a secreção vaginal, precisa passar aquele aparelhinho chato do ginecologista, precisa fazer um exame de toque para ver se o útero não está aberto e se não tem algumas outras complicações. Tá bom? Pessoal, queria agradecer demais vocês aí que participam do Café com Fertilidade. A gente está com uma vinheta nova, espero que vocês estejam gostados aí da nossa vinhetinha. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, um abraço.